Ilustres amigos do canal, tudo bem? A inflação de maio fica acima das expectativas e encerra de vez as quedas da taxa Selic ao longo de 2024. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual foi o dado da inflação? Qual o impacto nos seus investimentos e o que você deve ficar de olho? Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Às vezes, mais de 20, 30 dúvidas por dia. Vamos lá! Saiu no dia de hoje, dia 11 de junho de 2024. IPCA de maio encerra de vez as quedas da taxa Selic? É a pergunta da matéria do Valor Invest. Dizendo então no subtítulo, o IPCA subiu 0,46. Toda vez que você verificar um valor, independente do valor, você precisa ver o complemento acima do previsto pelo mercado. Em outras palavras, o mercado tinha uma estimativa e o valor real que foi divulgado ficou acima. Como a inflação ficou acima e o núcleo também subiu, aí a queda da taxa Selic eu diria que está descartado, ao menos ao longo desse ano. É o que traz aqui na matéria que eu quero trazer para você. Antes, veja, ele diz na matéria, subiu acima da expectativa. Olha aqui, quando nós vamos olhar então as expectativas de inflação da Anbima, tá aqui ó, o IPCA. Basta você jogar no Google, Anbima IPCA. Veja que ele tinha aqui ó, a projeção para maio de 2024. Primeira projeção foi de 0,33. Segunda projeção foi de 0,41. Vamos voltar na matéria. A matéria fala em 0,46. Então, o dado cheio, que é a inflação cheia de maio, ficou aí próxima de 0,5%, bem acima das projeções iniciais. E é isso, então, que causou preocupação no mercado e que a matéria vem dando um destaque ao longo aí da sua descrição. Essa parte aqui é que eu queria chamar a sua atenção. Você viu que o dado cheio já foi acima. Isso já causa uma preocupação. E aí, dentro da matéria diz o que os analistas esperam. No caso do IPCA de maio, o chamado núcleo da inflação. Deixa eu te explicar. 0,46 foi a inflação cheia. É aquele dado global, geral que todo mundo olha. Mas os especialistas olham em detalhe para o chamado núcleo da inflação, que é o quê? A variação dos preços dos itens que tenham maior volatilidade, como alimentos e energia. Ele retira esses índices aqui. E aí você entende então o núcleo da inflação, ou seja, aquela inflação sem grande variabilidade. E diz também que surpreendeu negativamente e acendeu um alerta. Em outras palavras, a inflação cheia surpreendeu e o núcleo da inflação também. Vem dizendo, a composição do índice também surpreendeu para cima, com os núcleos exibindo uma variação de 0,39. Veja que a expectativa era de 0,33. E aí vem o comentário. Notadamente, os serviços subjacentes também foram mais quentes do esperado, praticamente cancelando perspectiva de que não teremos novos cortes de juros, dado que essa é a última informação relevante observada antes da reunião do Copom. Eu venho trazendo para você, não é há dias, não é há semanas, é há alguns meses, que esse corte já estava descaracterizado. Agora é só a confirmação. E agora vamos entender um pouco melhor o que realmente aconteceu, olhando então aqui os dados que são divulgados pelo IBGE, porque eu acho que o importante é nós olharmos para esses dados. Primeiro, olhando o histórico de inflação no Brasil. Veja, 4,62 foi a inflação que nós tivemos aí no ano de 2023. Anteriormente, 5,79. A inflação de 2021, 10,06. Então veja que você tem um histórico aqui de 3 anos, que é um histórico pequeno, mas que é de uma inflação que não está caracterizada como inflação controlada. Então, a preocupação aumentou quando esses novos dados foram divulgados. Porque veja, no gráfico mensal,
Em março era 0,16. Depois subiu para 0,38 o dado de abril. Agora, em maio, subiu para 0,46. Você vê claramente pelos gráficos que a inflação veio subindo. E foi essa a preocupação na divulgação da notícia aqui pelo IBGE. IPCA foi de 0,46 em maio. Veja que ele não trouxe nenhum comentário adicional, mas aqui você entende. Ficou 0,08 ponto acima da taxa de abril, ou seja, mostrando um crescimento. E ele diz, acumula uma alta de 2,27 e nos últimos 12 meses, 3,93, acima de 3,69 observado nos meses anteriores. E vamos entender agora qual foi realmente o impacto dos aumentos então aí que nós tivemos ao longo desse período. A matéria do IBGE, que é a fonte oficial, diz, dos 9 grupos de serviços pesquisados, 8, vou repetir, 8 tiveram alta em maio. A maior variação foi de saúde, cuidados e PCAs. Só que tem um detalhe aqui, esse é o ponto importante, em que pese saúde e cuidados pessoais serem o que mais subiu, ele não tem uma contribuição relevante. Olha aqui a planilha que eu baixei lá do IBGE para você entender melhor. Os 9 grupos estão aqui à sua esquerda. Alimentação e bebida, habitação, artigos de residência, vestuário, esporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Aqui nessa coluna B, você está vendo os percentuais. Na cor vermelha, os que são mais representativos. Então, por exemplo, alimentação e bebida representa 21% do total do IPCA. Transporte representa 20%. Então, somente esses dois grupos já dá 42% da variação. Com um detalhe, veja, transporte, nós estamos falando aqui claramente da influência de petróleo, que está gradativamente controlada. Se tivermos um aumento desse preço, aumenta ainda mais. Vamos voltar para a notícia para você entender o que é que eu quero te dizer. Já os maiores impactos vieram alimentação e bebidas e habitação. Vamos voltar. Alimentação e bebidas está aqui. Habitação é o segundo grupo. Veja que eu separei na cor vermelha aqueles mais representativos que dão 42%. Depois classifiquei outros 3 grupos que, juntando então com os primeiros, dão 80%. E ele citou aqui a habitação. A habitação tem um percentual de 15% sobre o IPCA. É o terceiro maior grupo. Então, o que a matéria está dizendo? Os 2 primeiros, dos 3, 2 estão ali dentro, tiveram mais aumento. E ele mostra isso para você aqui na tabela. Em outras palavras, esse aumento da inflação voltou a trazer preocupação para o mercado, descaracterizando por completo, vou repetir, por completo a possibilidade de queda da nossa taxa Selic. Ok, Vini, eu já entendi. Qual é o impacto disso para os investimentos? Aí você vai colocar aí curva Ambima no seu Google e vai entender aqui a chamada inflação implícita, que é esse gráfico que eu quero te mostrar agora. Veja, no curtíssimo prazo, a expectativa de inflação está baixinha, 3,5%, mas repara que ela vai crescendo com o passar do tempo. Por exemplo, ela passa de 4% quando nós estamos falando somente de 73 dias úteis, aproximadamente aqui 3 meses. Então, quando chegarmos lá no mês de julho, agosto e setembro e olharmos setembro de 24 para setembro de 23, a inflação já deve estar aí nos 4%. E à medida que o tempo vai passando, ela vai atingindo níveis maiores, de maneira que a chamada inflação implícita, que é a diferença entre a taxa pré e a taxa realmente indexada ao IPCA, pode chegar a mais de 5% nesse período que está aí na sua tela, 565 dias úteis. Em outras palavras, na medida que você vai investir mais para o longo prazo, o mercado está precificando uma alta maior da inflação e você precisa entender disso antes de investir para que você não caia em enrascada. Como é que você precisa saber? Com essa expectativa de inflação, quando você for comprar, por exemplo,
um título Tesouro IPCA, você já sabe que você vai ganhar aquela taxa que está entre 6,2 aproximadamente a 6,3 e mais a inflação. Vai ser essa inflação? Não tenho como te dar certeza, porque a inflação para frente, mas a expectativa está aí para você. Nesse mesmo site da Anbima, você tem também a expectativa da curva pré-fixada. Veja que ela faz o mesmo movimento. Ela começa em 10 e olha, chega a atingir mais de 12% a taxa para períodos maiores. Depois dá uma leve queda, mas que não seja tão representativa assim. Então estamos falando de pré-fixado no longo prazo acima de 12%. E se você quiser ver também os IPCAs, ele também atualiza e traz para você. As taxas estão acima de 6% para você compreender melhor. Em resumo, o que eu quero te dizer, a inflação e o seu núcleo não estão controlados. E isso vem sido trazido à tona. Pode ser que mude? Pode, mas por enquanto não é isso. Olha as taxas dos IPCAs. No curtíssimo prazo estão aí, ó, a quase 7%. Depois elas dão uma queda em torno aí de 6,29. Voltam a subir aí nesse período intermediário para em torno de 6,35. Depois cai de novo. Enfim, você precisa entender o que está acontecendo com o mercado para não investir errado e entender o impacto da inflação. Significa que pré-fixado é ruim? Não exatamente, mas você tem que compreender como é que ele te protege. Por exemplo, se você está olhando aí uma taxa pré-fixada, vou te mostrar aí, como por exemplo, uma taxa de 12% e você tem a expectativa de uma inflação de 5%, você já sabe que ele te protege da inflação. Mas veja, você tem aí uma inflação implícita de 6,6% se tiver um pré-fixado a 12% e considerar então essa questão desses 5% que eu te expliquei aqui da inflação. Traduzindo em miúdos, a inflação não está controlada. Essa é a preocupação, ao menos no curtíssimo prazo. Se você quer entender um pouco melhor e ter aqui ferramentas automatizadas para te ajudar, eu vou deixar o link aqui no alto. O Zap do Tesouro Direto é uma ferramenta que você recebe diariamente as melhores taxas e os melhores preços dos títulos para investir. Você pode cadastrar ou você receber automaticamente taxas já pré-cadastradas que eu considero interessantes para você analisar. E aí você recebe essa ferramenta com planos diferenciados. Você pode ter plano semestral, anual ou mesmo vitalício. Se você quer mesmo conhecer e analisar os gráficos das taxas do Tesouro, tem o painel do Tesouro Direto, a única ferramenta da internet que te mostra gráfico, te mostra a média, a mediana, as melhores taxas históricas graficamente para você investir em qualquer título. Olha aí um modelo aí que eu trago para você do que vem no painel do Tesouro Direto. Enfim, o importante nesse momento é você compreender a situação no Brasil e no mundo e saber investir com tranquilidade. Se você quiser mais detalhes, eu deixo aí as soluções Vininvest na descrição desse vídeo. Meus amigos, o importante é investir com segurança e não ser enrolado pelo mercado financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.